Sejam bem-vindos ao canal Imersão na História. Neste episódio, vamos aprofundar na história da rainha Nefertiti do Egito, que ainda é motivo de fascínio para arqueólogos e entusiastas da história, mesmo após mais de 3.000 anos. Durante o reinado do faraó Amenhotep IV e sua esposa Nefertiti, o Egito passou por um período de grande turbulência. Eles desafiaram os deuses tradicionais e introduziram uma nova religião que lhes conferia controle absoluto sobre seus súditos, mesmo diante de forte resistência. Este período ficou conhecido como a Revolução de Atum. Além de rainha, Nefertiti também desempenhou muitos papéis, como sacerdotisa, esposa, mãe, revolucionária política, ícone de beleza e possivelmente até mesmo uma faraó. Vamos explorar sua vida e misteriosa morte. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar nos comentários quais outras mulheres poderosas da história você gostaria de conhecer. Agora, vamos voltar para a revolução que ocorreu no Egito. Existem várias teorias sobre os pais de Nefertiti, mas ninguém tem certeza. A mais aceita é que ela era filha de um alto conselheiro egípcio chamado Ai, que mais tarde se tornaria faraó após a morte do jovem faraó Tutancâmon. Outra teoria sugere que ela poderia ter sido irmã ou prima de Akhenaton. Na verdade, como muitas famílias reais da história, não era incomum que os governantes egípcios se casassem com seus irmãos ou membros da família mais distante. Uma terceira teoria sugere que Nefertiti era uma princesa no reino Mitanni, no norte da Mesopotâmia. Seu nome era Tadushipa. O nome Nefertiti significa a bela mulher chegou, o que pode sugerir uma origem estrangeira. No entanto, assim como as outras teorias, essa não pode ser comprovada e levanta tantas questões quanto respostas. Embora a data exata do casamento de Nefertiti seja desconhecida, acredita-se que ela tenha se casado com Amenhotep quando tinha apenas 15 anos. Na época, Amenhotep ainda não era faraó, mas ascendeu ao trono pouco depois. Juntos, governaram de 1353 a 1336 a.C. e tiveram 6 filhas: Meritate, Mequetate, Setepenre, Anquezempaten, Anquezenamun, Neferneferuri e possivelmente um filho. As famílias reais viveram em vários palácios e complexos em Karnak, sendo um dos mais impressionantes o Templo Gempaaten, dedicado a Nefertiti. No terceiro ano de seu reinado, o casal realizou um elaborado festival no templo, onde foram retratados junto com suas filhas e a corte real observando as multidões deste festival de um local especial em seu palácio. A arte da época retrata o casal como inseparável e até mesmo mostram beijos públicos, o que levou alguns a acreditar que estavam apaixonados, algo raramente retratado entre os antigos faraós e suas esposas. Apesar de Amenhotep ter tido filhos com outras mulheres, incluindo o futuro rei Tutancâmon, acredita-se que Nefertiti foi fiel ao marido. Nefertiti, durante seu reinado, foi uma rainha poderosa e influente que ocupou muitos títulos, incluindo princesa hereditária, grande de elogios, dama da graça, doce do amor, dama das duas terras e senhora do Alto e Baixo Egito. Ela também era alta sacerdotisa, o que a tornava central nas práticas religiosas da época. Mas o que a torna ainda mais única é a forma como era representada na arte contemporânea, usando a coroa de faraó. Alguns arqueólogos sugerem que Nefertiti pode ter tido um papel de liderança muito mais significativo do que se pensava anteriormente, e que ela pode ter exercido o poder de faraó em seu próprio nome. De fato, há evidências que sugerem que Nefertiti pode ter governado sozinha como faraó com o nome de Neferneferuaten, após a morte de Akhenaton, e antes do reinado de Tutancâmon. Além disso, ela também pode ter atuado como uma executora real, como sugerido por uma ilustração encontrada em tumbas antigas, que a mostra prestes a atacar um prisioneiro estrangeiro com algum tipo de arma. A herança que Amenhotep recebeu quando se tornou faraó era de um reino próspero e poderoso. Mas juntamente com Nefertiti, ele mudaria dramaticamente o Egito. A maior mudança foi a transição da religião de Estado para o culto ao Sol. O deus Amon foi substituído pelo deus Aten, e uma nova capital chamada Akhetaten foi erguida a mais de 200 milhas ao norte da antiga capital. Gradualmente, os deuses antigos foram removidos da sociedade, seus templos foram fechados,
e seus sacerdotes foram forçados a converterem-se. O faraó chegou a construir uma cidade inteira em Tel El Amarna, para adorar o deus Aten, exigindo que os fiéis se mudassem para lá. Para enfatizar a importância da nova religião, o casal governante até mudou seus próprios nomes. Amenhotep se tornou Akhenaten e Nefertiti se tornou Neferneferuaten Nefertiti, que significa belas são as belezas de Aten, uma bela mulher chegou. Para consolidar seu próprio poder, eles se designaram como os únicos 2 sacerdotes de Aten. Embora isso não fosse muito popular entre o povo do Egito, desafiar o faraó era uma maneira rápida de se colocar em risco, então a maioria acabou concordando. Com o passar do tempo, Akhenaten tornou-se cada vez menos tolerante em relação às religiões antigas e outras crenças, e acabou iniciando uma campanha longa e custosa para erradicá-las. Esse comportamento gerou turbulências e endividamento no reino. As coisas poderiam ter piorado ainda mais, mas felizmente para o povo, Akhenaten morreu antes que a situação saísse completamente do controle. Após 16 anos governando o Egito ao lado de seu marido, Nefertiti desaparece dos registros históricos. Ninguém sabe o motivo, mas existem várias teorias. Durante o reinado de Akhenaten e Nefertiti, houve muita turbulência política, e seus sucessores fizeram o possível para apagar seu legado, destruindo registros e artefatos. A história de Nefertiti pode ter sido perdida no processo, mas alguns arqueólogos acreditam que ela desapareceu dos registros porque morreu. Há evidências de que a filha do casal, Meritaton, serviu como grande esposa real na corte durante os anos finais de Akhenaton. Isso pode sugerir que Meritaton substituiu Nefertiti como consorte de Akhenaton, ou que ela se tornou corregente e governou junto ao faraó Semenchare, após a morte de seu pai. Alguns historiadores argumentam que Nefertiti foi co-faraó nos últimos anos do reinado de Akhenaton e que continuou a governar depois de sua morte até a ascensão de Tutankhamon ao trono. Curiosamente, Meritaton também foi a consorte de Semenchare. Em 1898, ao escavar a tumba do rei Amenhotep II, foram encontradas 3 múmias misteriosas atrás de uma parede escondida. A tumba, localizada no Vale dos Reis, continha a múmia do rei e uma jovem que se acreditava ser Nefertiti. Mais de um século depois, em 2010, Zahi Hawass, ministro de Estado do Egito para Assuntos de Antiguidades, divulgou os resultados de testes de DNA que comprovaram que a jovem era irmã de Akhenaton e mãe de Tutankhamon. Mas a controvérsia não parou por aí. Em 2013, o egiptólogo francês Marc Gaboldi questionou as conclusões de Hawass e afirmou que a múmia da jovem era, na verdade, Nefertiti. Se Gaboldi estiver correto, isso significaria que Tutankhamon era filho de Nefertiti. Um dos mistérios mais intrigantes de Nefertiti diz respeito a uma famosa escultura que retrata a rainha com um olho vazio. Essa escolha artística peculiar para uma figura conhecida por sua beleza tem sido alvo de muitos debates desde que a escultura foi descoberta. Uma das teorias é que a rainha pode ter tido uma dobra natural de pele sobre o olho, algo que não era incomum no Egito na época. Outra possibilidade é que o olho vazio fosse um insulto proposital ou apenas um dano acidental a uma escultura que antes tinha 2 olhos. No entanto, a teoria mais romântica sugere que o escultor, Thutmose, que criou a obra de arte, se apaixonou por Nefertiti. Quando ela o rejeitou, ele teria decidido deixar o olho vazio como um símbolo de sua incapacidade de ver a verdadeira natureza do seu amor. Nefertiti é conhecida por sua beleza lendária. No entanto, pesquisas recentes sugerem que essa imagem pode não ser tão precisa quanto se pensava. Tomografias computadorizadas do famoso busto de Thutmose de 3.400 anos de Nefertiti revelaram diferenças significativas em relação à imagem idealizada dela. Essas diferenças incluem um calombo na ponta do nariz, rugas nas bochechas e perto dos cantos da boca e menos profundidade nos cantos das pálpebras. Alguns especialistas acreditam que o escultor real usou suas habilidades para criar uma versão idealizada da rainha. Outros acreditam que Akhenaten pode ter insistido que sua esposa fosse retratada como mais fisicamente bonita do que era na vida real. Em resumo, o rosto que se tornou o símbolo da beleza de Nefertiti pode não ter sido uma representação precisa da aparência real da rainha.
O busto de Nefertiti, feito por Thutmose, foi escavado por arqueólogos alemães em 1912 e levado para a Alemanha com uma licença do governo egípcio. No entanto, como essa licença foi obtida é um mistério. Na época, o Egito estava sob domínio britânico e era liderado pelos franceses. Em 1913, o busto estava em exibição no Museu Neues em Berlim, mas foi apreendido pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Hitler afirmou que nunca abriria mão da cabeça da rainha. Após a guerra, o busto foi localizado pelos americanos em uma mina de sal e colocado em um museu em Berlim Ocidental. Em 2009, o busto foi devolvido ao Museu Neues e reconstruído. No entanto, o governo egípcio considera a estátua uma propriedade saqueada e contesta a reivindicação da Alemanha de qualquer tipo de propriedade legal. A parte mais intrigante da história de Nefertiti é a forma como a estátua icônica foi obtida e sua controvérsia em relação à propriedade. E assim chegamos ao final dessa controversa história de Nefertiti, que é sem dúvidas uma das mais fascinantes do Antigo Egito, envolvendo mistérios em torno de sua aparência, bem como da escultura famosa que a representa com um olho vazio. Além disso, a jornada da estátua desde sua descoberta até sua eventual restituição para o Museu Neues na Alemanha é um exemplo de como as obras de arte podem ser alvo de disputas de propriedade. No entanto, a importância de Nefertiti não está apenas em sua beleza e nas questões em torno de sua imagem, mas também em seu papel na história do Egito como rainha consorte do faraó Akhenaton. Esperamos que você tenha gostado de aprender mais sobre a intrigante história da rainha Nefertiti. Compartilhe sua opinião conosco nos comentários abaixo. Não se esqueça de dar um like e compartilhar este vídeo. Certifique-se de se inscrever em nosso canal Imersão na História e ativar as notificações para receber mais vídeos sobre personagens históricos fascinantes. Agradecemos por assistir e esperamos vê-lo novamente em nossos próximos vídeos. Até lá!